Em meio a tantos desafios que a vida moderna nos apresenta, o que faz com que a maioria das pessoas fujam da solução dos seus problemas? O que faz muitas pessoas dizerem sim, quando na verdade elas querem dizer não? O que faz as pessoas deixarem de terem uma comunicação interessante e que não gere conflito com as pessoas que estão à sua volta? O que faz com que as pessoas invadam espaços alheios e compliquem relacionamentos e a sua vida como um todo? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas vivem uma vida inteira ao redor desses conflitos sem se permitir solucioná-los de uma maneira interessante e principalmente inteligente. E elas continuam nesse movimento, e eu posso chamar de negativo, exatamente como uma defesa, já que a única forma de se comportar, conhecida por essas pessoas, é exatamente essa. Então as pessoas entram numa vibe de medo, e quando a gente negocia com medo, sabe o que acontece? A gente perde, porque o medo faz com que a gente fique paralisado e acredite que todos os pensamentos que a gente tem, principalmente aqueles negativos com relação ao que a gente pensa sobre a gente mesmo, se tornem reais. Mas então, o que faz com que as pessoas consigam mudar essa história? O que acontece, o que faz as pessoas contarem uma história diferente, é quando elas aprendem a colocar em prática o posicionamento. Você já parou para pensar nisso? E você sabe o que é se posicionar? Quando eu convido você para se posicionar, eu me refiro a muito mais do que uma simples opinião sobre as coisas que você vê, lê ou escuta. Eu convido você a fazer coisas diferentes do que você faz no seu dia a dia. Então, posicionamento é expressar o que você pensa e que tem coerência com os seus valores, com aquilo que você realmente é, não aquilo que os outros gostariam que você fosse. E aí quando você se posiciona, pode ser que em alguns momentos você até magoe algumas pessoas ou que você se torne incompreendido por algumas pessoas, mas sabe o que é mais importante? Que tudo isso faça sentido para você. Então, posicionamento não tem a ver só com o que você fala, mas principalmente sobre o que você faz a respeito daquilo que você falou, diante de qualquer situação da sua vida, financeira, emocional, de relacionamentos, espiritual, da sua carreira. Eu estou falando de posicionamento diante da sua vida como um todo. E você deve estar se questionando, será que eu sou uma dessas pessoas? Eu te convido exatamente para pensar comigo agora se você se identifica com alguns desses comportamentos que são característicos de pessoas que não têm um posicionamento altamente assertivo. Por exemplo, você se sente desconfortável diante de algum confrontamento? Quando alguém fala alguma coisa que é divergente do que você pensa, você se sente desconfortável? Você se sente chateado quando escuta não? Seja no seu emprego, seja no seu relacionamento, seja com seus amigos? Você se sente inferior às outras pessoas? Você não olha nos olhos das pessoas quando está se comunicando com elas? Você não consegue ter alta performance naquilo que você faz? As suas entregas acabam ficando comprometidas? Então, alguns desses exemplos se encaixam dentro dos seus comportamentos? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o quanto esses comportamentos definem você? Estudando e atendendo pessoas ao longo da minha trajetória profissional, eu consegui identificar quais são os comportamentos das pessoas que têm sucesso quando se posicionam. E eu vou citar alguns para você exatamente para que você se identifique, que você possa construir uma trilha baseada nesses modelos. Uma das primeiras coisas que eu observei ao longo da minha jornada e acompanhando pessoas que se posicionam de uma maneira afirmativa, positiva, é que elas se conhecem muito bem. Elas sabem o que elas estão pensando, sentindo, querendo. Elas expressam as suas emoções sem receio de julgamentos. Elas não julgam as pessoas, mas elas sabem exatamente quais os comportamentos que elas podem usar como exemplos positivos e quais aqueles que elas precisam excluir da sua vida como um todo. As pessoas que se posicionam de uma maneira positiva se comunicam de tal maneira que conseguem se fazer compreendidas. As pessoas que se posicionam fortemente sabem exatamente onde elas precisam investir tempo, energia e dinheiro. Então, quais desses comportamentos que você realmente quer e sabe que pode modelar para se sentir uma pessoa muito mais posicionada ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira
Que história você quer contar pra você a partir de agora? E eu quero muito ajudar você, então compartilhe comigo qual dúvida você tem. Se você minimizar, tirar, excluir, você consegue se posicionar de uma maneira muito mais inteligente na sua vida a partir de hoje. Responde aqui pra mim, coloca pra mim que eu vou fazer questão de ajudar você.